Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu tô passando aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre os relacionamentos, né? Como que o Axis vê os relacionamentos. Então, eu queria primeiro convidar vocês a ter uma clareza. Como que a gente se relaciona nessa realidade? Vocês já pararam para perceber? Atualmente não, eu acho que desde sempre, mas atualmente é mais gritante, né? As coisas estão mais visíveis, as coisas não passam mais despercebidas como antigamente, na época dos meus pais, dos meus avós e tudo mais. Mas se a gente for observar, nessa realidade, os relacionamentos, eles são muito baseados em se anular. Nossa, Andréia, que interessante ponto de vista esse seu. Ok, pode ser realmente um interessante ponto de vista meu, mas foi algo que eu observei. Eu não sei, a maioria de vocês deve ter, se vocês não têm um relacionamento, nunca tiveram, provavelmente vocês têm contato com quem tem, né? A começar pela família, pelos pais, pelos avós. E vocês já perceberam, não sei se vocês tiveram essa oportunidade, mas se não tiveram, comecem a observar. Vocês já perceberam quantas pessoas nessa realidade, elas são uma pessoa sozinhas, e quando elas estão num relacionamento, elas são outra? Ai, Andréia, como assim? A pessoa fica falsa, né? A pessoa deixa de ser quem ela é? Normalmente ela deixa de ser quem ela é, pra agradar ao outro. Olha que coisa de louco, né? Coisas dessa realidade insana que a gente vive. Mas é verdade. Nessa realidade, a gente quer tanto que o outro goste da gente, principalmente as mulheres. Os homens também, mas eu percebo que os homens é um pouco menos. Por quê? Isso, né? Por que eu tô falando que mulheres é mais e homens é menos? E tudo, gente, tudo bem. Pode ser só um interessante ponto de vista meu. Mas eu não sou a única pessoa que fala sobre isso dessa forma. Então, vamos observar. As mulheres, normalmente, têm problemas com a autoestima. Porque, eu não sei se vocês também já observaram, mas a mulherada, ela pode ser linda, perfeita. Ela nunca acha que tá bom. Ou ela tinha que mudar o cabelo, ou ela tinha que emagrecer mais, ou ela tinha que engordar mais, ou ela tinha que fazer não sei o que, ou ela tinha que não sei o que lá. Nunca a aparência dela tá boa pra ela. Isso faz, né? Tô me incluindo nisso, óbvio, eu tô falando dela em terceira pessoa, mas eu também faço parte desse time. Para nós mulheres, né, qualquer coisa que não esteja de acordo com a perfeição que a gente cria na nossa cabeça, referente à nossa imagem, nos torna mais vulneráveis. A gente começa a se amar menos, vamos dizer assim, né? Então, hoje em dia, com tantos recursos, é muito mais fácil para a gente se aceitar e se amar. Mas normalmente, as mulheres, quando elas entram num relacionamento, elas querem tanto que o outro as aceitem, né? Para que elas continuem naquele relacionamento, que elas começam a se anular. Então, é muito comum ouvir uma mulher falar assim: ah, antes de eu casar, eu fazia isso, depois que eu casei, eu não faço mais. Ah, antes de eu ter filho, eu era assim, depois que eu tive filho, eu não sou mais. É muito comum. Obviamente que quando a gente troca de rotinas, né, a gente tem que começar a fazer escolhas para dar conta das coisas. Mas aí onde vem o primeiro ponto? Quem falou que a gente tem que dar conta de tudo? Quem foi que disse que nós somos mulheres maravilhas e que a gente não precisa da ajuda de ninguém? Vocês já perceberam o quanto a gente acaba anulando o parceiro na relação também? E isso muitas vezes acontece quando você tem filhos. Porque a mãe, naquele sentimento tão protetor, tão amplo de proteção, ela não permite nem que o pai faça parte dele na educação das crianças. Já observaram isso? Já perceberam isso com vocês ou com alguém? Eu já percebi muito isso comigo e com outras pessoas. Então, nessa realidade, a tendência, quando a gente começa a se relacionar, é que a gente comece a deixar um pouco de ser quem a gente é para ir agradando aos poucos o que o outro gostaria que a gente fosse, né? Então, por exemplo, eu gosto do meu cabelo assim curto, meio cacheado, assim, eu sou camaleoa, quem me conhece sabe, cada dia eu tô com um cabelo diferente, um penteado diferente. Mas, normalmente o que acontece é assim, se eu encontrar um parceiro que goste de mulheres de cabelo comprido e ele começar a falar que ele gosta do meu cabelo mais comprido, a tendência é deixar o cabelo crescer. Ou vice-versa, né? Então,
Vocês já perceberam como o relacionamento nessa realidade, ele é castrador? E aí é por essas e outras que muitas mulheres começam a falar que não quer mais saber de homens na vida delas. Só que elas não entendem, elas não percebem que o problema não é o outro. O problema não está no outro, jamais estará. O problema está em nós. Por quê? Porque se eu começo a me relacionar com uma pessoa e começa a falar pra mim que gosta de mulher com cabelo comprido, eu simplesmente viro pra ele e falo, querido, fica à vontade, vai procurar uma mulher de cabelo comprido. Ai, Andréia, mas eu amo demais esse homem pra perdê-lo, pra não fazer a vontade dele. Aí é onde tá um outro ponto. Amor, para o Axis, é um implante de extrator. Vocês sabem o que é um implante de extrator? Eu vou explicar pra vocês. Implante de extrator é tudo aquilo que te distrai do que realmente você veio fazer nessa realidade. Então vamos lá. Eu, como ser infinito que sou, né? Vim nessa realidade para ajudar as outras pessoas na expansão de consciência, né? Eu preciso de verdade ter alguém do meu lado? Não. E eu já ouvi isso muito em Axis. Eu não preciso, mas eu, por exemplo, não preciso, mas eu escolho. Eu escolho ter alguém do meu lado, eu escolho estar num relacionamento. Mas é um relacionamento desses que a gente tá falando aqui, onde eu vou ter que me cortar e me anular pra caber na caixinha que o outro criou, como ele deseja que a pessoa esteja com ele seja? Tudo que isso é e tudo que isso vem à tona, vamos destruir, descriar, dissipar, rescindir, retratar, renunciar, tudo isso agora, por favor? Sim, pode, POC. Então, não é esse tipo de relacionamento que eu estou procurando, não é esse tipo de relacionamento que eu estou escolhendo. O tipo de relacionamento que eu estou escolhendo é um relacionamento onde eu tenha um parceiro que me aceite como eu sou. Mas vamos lá. Quantas pessoas vocês conhecem que se relacionam e que as pessoas se aceitam como elas são? Deu tchutchu, né? Pois é, eu também conheço pouquíssimos. E, gente, aceitar as pessoas como elas são é o primeiro passo para as pessoas nos aceitarem como somos. Inclusive nós. E aí é onde eu falo que mulher é desfavorecida. Meu ponto de vista. Por quê? Porque nós mulheres somos criadas para sermos perfeitas, para sermos a mãe de casa, a dona de casa perfeita, a mãe perfeita, a esposa perfeita, a amante perfeita, a colega perfeita, a amiga perfeita. Tudo perfeito. Os homens não têm essa mesma exigência. Então, para eles é muito mais fácil eles se aceitarem como eles são. Gente, eu não tô falando aqui que é para você se relacionar com uma pessoa que tem problemas, por exemplo, de vício, que tem problemas, que é uma pessoa violenta, você que tá num relacionamento violento, né, destrutivo, que você tem que aceitar o cara como ele é e apanhar o resto da vida. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a gente passa tanto tempo dentro de uma relação tentando ser como o outro deseja que a gente acaba se cortando tanto que quando termina a relação você não sabe mais quem você é. Ou você reza para aquela relação nunca acabar porque você não sabe como vai ser. Você já tá tão acostumado a ser o que o outro deseja que você não sabe o que você vai fazer se não tiver o outro. Percebe a insanidade dessa realidade? E tudo que isso é, tudo que isso traz à tona, vamos destruir, descriar? Pode, POC? Eu tô trazendo essa consciência pra vocês porque recentemente eu tenho recebido algumas perguntas no meu Instagram e até alguns comentários de colegas que também trabalham com terapias, falando o quanto que elas têm recebido de mulheres que terminaram o relacionamento e estão destruídas. Porque nessa realidade, gente, quando a gente tenta atingir a expectativa do outro, nesse sentido que eu tô falando, e se cortando pra caber na caixinha que ele desenhou, é exatamente esse o sentimento que a gente tem quando termina uma relação. E isso é impossível de não sentir. Uma vez que eu me dediquei tanto tempo a ser o que o outro queria que eu fosse. Mas agora vamos mudar a percepção. Você, mulher, quantas vezes você se obrigou a ficar com uma pessoa, mesmo sabendo que ele não era do tipo que você gostaria, que ele não tinha o caráter que você buscava, que ele não tinha os mesmos objetivos que você queria, simplesmente para não ficar sozinha? Verdade. Um ser infinito que somos escolheria isso? Pois é. E aí, eu não tô dizendo que nós temos que ser intolerantes, não é isso que eu tô dizendo. O que eu estou dizendo é pra gente começar a observar, primeiramente, quem eu sou e quem eu quero ser.
A partir do momento que eu sei quem eu sou e quem eu quero ser, ou quem eu já sou, que na maioria das vezes eu já sou o que eu quero, eu só preciso aceitar, né? Quando a gente começa a olhar pra gente com esse olhar de amor, de compaixão, de aceitação, as pessoas que vão aparecendo na nossa vida, elas têm o mesmo olhar. Elas já te aceitam como você é. Elas já entendem quem você é e é isso que elas estão buscando. Só que essa realidade não vende isso pra gente, né, gente? Vamos combinar? Porque, como assim? Você é casada e não tem o que reclamar do seu marido? Como assim? Você é casado e a sua mulher tá com um corpinho de solteira? Como assim? Não é isso que essa realidade prega pra gente? Que a gente precisa ter problema, que o marido precisa ser folgado, que a mulher precisa estar baranga depois que tem filho, porque senão não é normal, não é o comum, não é dessa realidade, não é assim? E aí muitas vezes a gente busca ser igual aos outros porque quer pertencer a um grupo de pessoas e a gente acaba tornando aquilo real, né? Vou dar um exemplo pra vocês, que isso é um outro tema de implante de extrator. Quantas vezes você coloca na cabeça, isso tanto faz para homem e para mulher, mas coloca na cabeça que o seu parceiro tem um amante, ou sua parceira tem um amante, ou uma amante. Você fica tão na noia com aquilo, você faz uma masturbação mental tão gigantesca com aquilo, que aquilo se torna verdade. E muitas vezes, aquilo se torna verdade, inclusive com a pessoa que você achava que eles tinham alguma coisa. Já perceberam isso? O meu convite hoje aqui é pra gente começar a pensar em relacionamentos além dessa realidade. Não excluindo essa realidade. Recebendo tudo que essa realidade pode nos dar, pode contribuir pra gente chegar naquela realidade que a gente está buscando. Mas vamos começar a olhar para as relações de uma forma diferente? A começar nas relações conosco? Vamos começar a olhar para o nosso corpinho e agradecer porque a gente tem um corpo saudável? Independente se ele esteja fora de forma, se ele esteja mais do peso do que você gostaria, menos do peso. Porque hoje, gente, de verdade, com tantos, né, com tantos recursos que a gente tem, às vezes é só trocar um modelo de roupa que você já tá legal, você já se sente melhor, né? Já valoriza o seu corpinho. Então, vamos começar, o meu convite hoje é esse. Vamos começar primeiramente, antes de querer uma relação, ou antes de que, vamos colocar assim, né? Porque normalmente a gente pede um relacionamento, né? Pede alguém que vá nos amar. Mas antes de mais nada, vamos olhar para nós mesmos com mais aceitação? Vamos olhar para nós mesmos com mais amor e compaixão? E quando a gente falar num relacionamento, a gente começar a partir de nós, como eu quero que seja essa relação? Porque não adianta nada eu querer tudo que o outro faça. Então eu quero, por exemplo, eu quero um homem que seja maior que 1,70 m, que seja que faça exercícios regulares, que tenha um corpo desenhado, que coma coisas naturais e saudáveis, que me ame incondicionalmente, que só tenha olhos pra mim, que só deseja estar comigo, que faça todas as minhas vontades. Mas vamos lá. Você faz isso por você? Você é a pessoa hoje, mesmo estando sozinha, que faz as suas vontades? Que come saudável? Que tem um corpo esguio? Que se ama incondicionalmente? Que só tem olhos pra você? Charada, né? Não. Eu sei. Eu também não tenho. E é por isso que eu tenho trabalhado bastante nisso. E esse é meu convite, justamente porque eu sei como a gente não é ensinado a isso. Então hoje o meu convite é para vocês, independente se for homem ou mulher, começar a ter uma relação com você mesma, do tipo de relação que vocês querem ter com outra pessoa. E aí eu, por exemplo, quero ter uma relação além dessa realidade. Porque eu quero um parceiro que seja companheiro. Eu quero um parceiro que possa compartilhar as coisas comigo. Mas aí, vamos pensar. Pensando em um relacionamento fora dessa realidade. Se eu quero um relacionamento fora dessa realidade, onde eu queira compartilhar as coisas que eu tenho, vamos lá. Se eu me amo, eu posso compartilhar amor. Se eu não me amo, eu vou compartilhar o quê? Louco isso, né? Pois é. Esse é o meu convite. O meu convite é para que a gente comece a se amar mais, a se aceitar mais, a precisar menos. Aliás, precisar é uma palavra que vocês deviam tirar do vocabulário de vocês. Porque precisar manda energia para o universo de que você não está contente com o que você tem. Ou seja,
O universo não vai mandar o que você quer porque você está precisando. Precisar é energia de falta, é energia de escassez. Para, corta, ninguém precisa. Um ser infinito não precisa de nada. Um ser infinito escolhe. E o que você hoje está escolhendo para você? Quando a gente fala em relacionamento no Axis, a gente fala muito de relacionamento. A palavra relacionamento quer dizer distância entre duas coisas. Criacionamento é a palavra que define o que você já tem muito e quer compartilhar. Então, por exemplo, em Axis, o que a gente entende, né, sobre relacionamento é o seguinte: eu já tenho tanto amor em mim, eu já me amo tanto, eu já crio tanto sozinha, eu já criei uma realidade tão maravilhosa para mim sozinha, que agora eu quero encontrar alguém para que eu crie muito mais disso. Eu já criei tanto dinheiro sozinha, que eu quero encontrar agora alguém com quem eu vá criar muito mais junto. Eu já crio tanta diversão sozinha, que agora eu quero encontrar alguém que vai me ajudar a criar muito mais de tudo isso. Percebe o quão diferente é você criar mais e compartilhar? Tanto um quanto o outro, eu preciso já ter para poder dividir. Mas a ideia de Axis não é nem de dividir. Porque dividir traz a ideia de, por exemplo, eu tenho uma maçã e vou cortar o meio para duas pessoas. Em Axis, a energia de relacionamento, ela traz a ideia de criar mais, de duplicar e não de dividir. Então, se eu tenho uma maçã, eu vou passar a ter 2, 3, 4 com outra pessoa. Percebe a diferença? Então, gente, fica aqui o meu convite para vocês começarem a observar e a refletir sobre como é o relacionamento que vocês desejam. Como é o relacionamento que vocês têm pedido para o universo? Como é o relacionamento que vocês têm com vocês mesmos? Porque se não começar daqui, não começar de nós, não começar de mim, eu me amar, eu me aceitar, eu me querer, eu me respeitar, eu não vou para lugar nenhum. A partir do momento que eu me respeito, que eu tenho os 5 elementos da intimidade comigo mesmo, que eu me honro, que eu confio em mim, que eu sou a vulnerabilidade comigo mesma. A partir do momento que eu tenho tudo que eu busco no outro em mim, eu não vou aceitar que o outro me trate menos do que eu sou, ou do que eu quero, ou do que eu escolho. A partir do momento que eu já me amo, que eu já me respeito, que eu já me aceito, se aparecer alguém na minha realidade, né? Se aparecer alguém na minha vida que me ofereça menos do que isso, eu não vou aceitar. Então, fica o meu convite aqui para vocês. Vamos refletir e observar como tem sido a nossa relação com a gente mesmo? E aí só depois a gente começa a pedir o relacionamento que a gente quer? Porque primeiro precisa partir daqui. Nunca é o outro. É sempre a gente. Né? Axis não fala tanto disso. A partir do momento que você muda o seu ponto de vista, tudo à sua volta muda. Então vamos começar a observar para perceber se não tem pontos de vista aí que a gente precisa melhorar, que a gente precisa rever, que a gente precisa destruir, descriar, né? Para depois a gente querer que o outro ofereça isso para nós. Combinado? Fica o meu recado aqui, um grande beijo e até a próxima.